E aí, tudo bem? Tudo bom? Como é que está, Robson? Seja bem-vindo mais uma vez. Nós temos uma ex-funcionária aqui, Camila, que trabalhou na Estante Mágica aqui no MBA, está te mandando um abraço, falou que foi uma experiência maravilhosa que ela teve lá trabalhando com vocês. Não, legal. Cami entende muito do que a gente fez lá, de experiência para o cliente, então acho que até o que eu tenho para contar aqui, ela com certeza vai poder corroborar ou criticar, mas é muito legal ver o que a gente construiu lá e ela certamente fez parte disso aí. Bacana. Robson, à Então, vontade, por está com favor, você, Robson, tá? Pode ficar à conta para a vontade. gente, Robson, fala sobre esse projeto incrível, né? Da experiência, fala da persona, né? Da estante mágica, como é que vocês chegaram a esse modelo super bacana, né? Que mudou a experiência dos seus clientes. Conta para a gente, por favor. Bom, a gente é uma empresa especializada em história, então eu vou contar um pouco da nossa aqui, tá? Vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu só habilitar aqui. Eu consigo compartilhar? Sim, é clicar naquele retângulo assim, share screen, com a setinha para cima. Conseguiu visualizar, Robson? Sim, Sim, acho que você estamos já vendo. consegue. Sim. Legal, ótimo. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí pelo tempo de vocês e contar a história da Estante é o que eu mais gosto de fazer. E eu gosto de contar essa história porque ela não é só a história da Estante Mágica, mas a história de mais de 800 mil crianças que puderam escrever a própria história. E contar a própria história nem sempre é fácil. E eu sempre começo a minha contando a história da Estante, contando um pouco da minha própria história, né? Contando de quando, antes mesmo de eu nascer, quando os meus avós saíram do interior do Ceará, lá nos anos 70, fugindo da seca, buscando uma vida melhor aqui no Rio de Janeiro, e foram meu avô construiu uma casa no alto da favela da Rocinha, com uns 9 filhos, e meu avô analfabeto, ele sempre acreditou muito no poder Isso está muito ruim. transformador que a educação tinha. Vocês me ouvem? Andressa? Sim. Agora, Deu uma agora falhadinha, voltou. mas tá. Deu uma falhada. Gravando, Robson. Mas você Eu voltou. Só escutei até a questão da Rocinha. Acho que você pode continuar daí, que acho que foi o que a maioria ouviu. Tá bom. Se parar de novo, eu vou tentar ir para um lugar melhor de Wi-Fi aqui. Tá? É isso, só me avisa. Bom, e apesar do meu avô ser um cara analfabeto e tudo mais, eu cresci numa casa cercada de livros, porque meu avô, como um bom marceneiro, ele fazia reformas em estantes, armários, e toda vez que alguém reformava uma estante, ele trazia livros para casa, os livros de doação, que era o momento que as pessoas aproveitavam para organizar, e trazia livros de doação, e eu cresci na casa de 2 analfabetos que era cercada de livros. E isso foi fundamental para a minha formação, isso foi fundamental para ganhar curiosidade, para ganhar fluência de leitura, enfim, para ler tudo que tinha por lá, enfim, isso foi muito valioso. E, enfim, os meus pais também não puderam concluir o ensino fundamental, mas Estamos lá. Tudo bem? Vocês conseguem ver agora? Vou tentar. Sim, Robson. Depois eu volto. Peraí, deixa eu ver. Consigo. Bom, mas como eu ia dizendo, meus pais acreditavam tanto na educação que vocês podem ver que meu aniversário de 5 anos o tema era escola. E enquanto meus amigos tinham lá as suas festas de Thundercat, e o meu tema foi escola. E eu acho que o fato de eles acreditarem muito na educação, acho que foi absolutamente transformador e necessário para a minha formação, para a minha carreira e até para o nascimento da Estante Mágica. Mas essa não é uma realidade que a gente vê na maior parte do Brasil. Tem uma pesquisa do Retratos da Leitura, de 2016, que mostra que quando a gente pergunta se houve influência de alguém para gostar de ler, 67% das pessoas disseram que não houve influência de alguém. Mas desses 33% que dizem que sim, 11% está relacionado às mães, 7%
professores e 4% aos pais. A gente vê a importância de família e escola nesse processo. Mas a realidade da educação brasileira, ela é muito complexa, e eu senti isso quando eu estudando em escola pública, especialmente em todo o primeiro segmento do fundamental, do ensino médio. Eu percebia, estudando numa escola municipal, que chegou a ter o pior IDEB do estado, o quanto, às vezes, é muito estimulante o próprio processo educacional. Eu tinha professores que, no primeiro sinal de bagunça, de baderna, eles diziam, tá vendo? É por isso que vocês nunca vão chegar a lugar nenhum. Ou então, quando a gente não conseguia entender, às vezes, um determinado conceito da matéria, eles diziam, olha, mas o meu aluno da escola particular está muito na frente de vocês, vocês estão ficando para trás. De fato, a gente estava para trás, porque a gente não tinha acesso a uma série de instrumentos ou de vantagens ali, como acesso a teatro, a cultura, a cinema, a livros, por exemplo. E, enfim, além do estigma, né, porque 49% dos jovens entre 15 e 25 anos, eles têm vergonha de dizer de onde vêm. E isso acontecia comigo, né? E eu lembro quando num curso de inglês, de qual eu era bolsista, a professora, o tema da aula era Where do you live? Né? Onde você mora? E eu lembro que naquela aula eu fui para o banheiro e esperei passar o momento em que eu teria que responder essa pergunta, né? Where do you live? Onde você mora? Mas, assim como tem professores que puxam a gente para trás, tem professores que empurram para frente. Eu faço questão de sempre trazer a imagem, a foto de duas professoras que foram fundamentais nesse processo. Né? Minha professora de matemática e de português, Vânia e Jaci, que sempre acreditaram muito em como a educação podia ser transformadora. E é para esses professores, e especialmente para eles e com eles, que a gente trabalha na Estudante Mágica. Foram duas professoras que acreditaram muito, e a partir do incentivo delas eu fui aprovado para uma escola pública aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, e eu lembro que foi muito difícil passar na prova. Eu tentei na primeira, tentei na segunda, só na terceira tentativa eu passei. E quando eu cheguei no Pedro II, eu percebi logo no primeiro trimestre, ficando em recuperação em 5 matérias, que aquilo ia ser muito mais difícil, ia ser muito mais diversificado do que entrar. Eu precisava de ajuda, fui buscar ajuda num projeto social lá na Rocinha mesmo, e eu descobri lá um poder muito valioso da educação, mas não só de quem aprende, mas de quem ensina. Porque eu levava dúvidas, como a fórmula de Bhaskara, para os voluntários desse projeto, e eles não conseguiam me ajudar, eles também tinham dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia calcular a área de um triângulo e conseguia ajudar os meus amigos. E aí eu percebi que tinha um poder grande na educação, porque tem muito do aprender no ato de ensinar. Cada vez que você ensina, você reforça as suas bases. Ensinar como fazia, como calculava a área de um triângulo, reforçava bases que eram importantes para que eu pudesse dar o passo além, né, para as fórmulas mais complexas. Isso foi muito importante, e eu agradeço muito esse projeto, que foi fundamental, inclusive, para me ensinar o valor da educação. E lá eu produzi que seria uma sementinha do que é Estudante hoje, uma oficina de jornalismo para crianças, onde elas podiam contar as suas histórias dentro de um jornalzinho produzido por elas mesmas. Mas isso foi um projeto que ficou por lá. E eu fui aprovado depois para o curso de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu fui fazer Direito porque eu era um jovem idealista, né, que achava que, bom, vou fazer Direito, vou conseguir dar direito para todo mundo, dar direito à moradia, à saúde, saneamento básico, à educação, mas, pelo menos para mim, né, não era pelo direito que eu ia conseguir fazer a diferença que eu queria ver no mundo. E aí, no final da faculdade, estagiando lá numa empresa, numa multinacional, eu encontrei o Pedro Conci, meu sócio, e a gente, conversando muito, a gente amava educação, não estava tão feliz assim com o direito, e a gente pensou o seguinte, cara, por que a gente não empreende educação? Agora vocês imaginam, eram 2 advogados, recém-formados, sem dinheiro no bolso, entendendo um pouco de educação, entendendo um pouco de negócios, e queria empreender. Tipo, bom, vamos lá, né? Vamos tentar, vamos ver no que isso vai dar. E muita gente pensa, e muita gente pergunta ou fala com a gente, fala assim, nossa, eu queria muito ter tido a ideia que vocês tiveram. E a gente fala, a gente também, porque a gente queria muito que tivesse sido um estalo, né? Que a gente tivesse tido essa ideia no banho, mas não foi. Isso porque a gente tentou muita coisa antes da Estudante Mágica ser o que ela é hoje.
De 2009 a 2011, a gente tentou muita coisa. A gente tentou fazer, e aí, tentando sempre resolver a dor do cliente, né? Mas buscando nos clientes o que a gente pode fazer. A gente fazia uma curadoria específica de livros personalizados. A gente começou a animar festa infantil com tema literário. Agora, vocês imaginam, dentro de uma festa de criança, você tentar parar as crianças para fazer com que as crianças leiam, escutem historinha. E aí a gente tem o Mago Sabido, que foi o nosso mascote durante muito tempo, que era a namorada, hoje esposa do Pedro, que ficava dentro do Mago, a gente ficava controlando as crianças. Eu lembro muito de um dia que a gente foi animar uma festa e aí o Mago apareceu, algumas crianças saíram correndo assustadas, outras pularam em cima dele. E aí teve um menino que pulou em cima do Mago, e aí botou a mão aqui e falou assim, ih, tem peito! E começou a gritar na festa inteira, o Mago tem peito, o Mago tem peito! E a gente percebeu, bom, acho que não vai ser bem por aqui que a gente vai fazer o que a gente quer fazer, não é escalável, não está trazendo impacto de verdade. E a gente continuou pensando e pesquisando, e aí a gente foi fazer o que hoje parece óbvio, que cursos como esse, né, da Conquiste, ensinam a gente a ver. Mas a gente foi conversar com quem mais entende de educação. E tem uma coisa que a gente acredita muito até hoje, na Ciência Mágica, que é quem entende de sala de aula é quem está na sala de aula. E mais do que ver as fraquezas, mais do que ver as necessidades, é ver as potencialidades. Às vezes a gente quer resolver determinado tipo de problema que já tem gente que resolve, só que não resolve de forma escalável, não resolve de uma forma tão efetiva como a gente poderia. E a gente foi conversar com os professores, que é o que a gente faz até hoje. E a gente conversa muito com os professores para entender o que está acontecendo, como é que eles podem resolver, como é que eles já resolvem problemas dentro da sala de aula. Para resolver o problema de leitura e escrita, que era o que a gente queria muito resolver, eles já aplicavam métodos de autoria. Então, alunos que escreviam em seus textos, eles encadernavam os textos e distribuíam como livros que eram impressos, né, copiados ali, virava uma xerox encadernada, era distribuído para os alunos, e muitos falavam assim, eu queria tanto que meu aluno pudesse escrever o próprio livro dele. E a gente pensou, bom, por que não? E a gente foi pesquisar. E a gente gastou muito tempo mapeando justamente que tipo de processo a gente podia usar, que tipo de tecnologia. E quando a gente pensa em tecnologia, pensa assim, não, como é que, né, vai fazer uma programação do... Não, a tecnologia que a gente usou no primeiro momento foi Google Forms. Assim, a gente fez um Google Forms, pegava digitador, né, contratava digitadores de freelas que faziam o negócio acontecer, e testamos um produto, botamos o produto para ser testado. E primeiro ano, 2012, quando a gente começa a rodar do jeito que roda até hoje, a gente conseguiu errar muito, mas muito. A gente errou demais. A gente entregava livro trocado, capa com miolo, a gente entregava com texto faltando, imagem meio tosca e tudo mais. E aí, logo nesse primeiro ano, a gente falou, caramba, mais uma coisa que a gente tenta e que não dá certo. Mas quando a gente fechou o ano de 2012, as escolas procuravam a gente, eu quero fechar com vocês para 2013. E eu quero que a minha outra escola que eu trabalho também faça. A gente falou, cara, a gente é uma coisa muito valiosa nas mãos. Mas antes de falar do produto e do serviço em si, eu queria falar um pouquinho sobre a atenção com o cliente, já que a gente está aqui num ambiente próprio para isso. A gente errou muito. A gente ainda erra, mas a gente tem um respeito muito grande por quem está na outra ponta e consome o que a gente está oferecendo. Para cada erro que a gente cometia, a gente oferecia sempre uma compensação. A gente, antecipadamente, prevendo o que já ia acontecer, ou depois que acontecia, a gente informava e oferecia uma compensação. Olha, o seu livro não vai chegar para o dia de autógrafo, mas olha, a gente pode oferecer alguns livros a mais para você fazer um dia de autógrafo na sua casa, com a sua família. Geralmente era perto do Natal, então a gente tentava oferecer livros adicionais para que a pessoa pudesse fazer um dia de autógrafo dentro da sua casa, quando não foi possível fazer na escola, para que pudesse fazer no outro ano. A gente gerava crédito. Isso era para que a gente pudesse gerar confiança nas pessoas, para que as escolas, para que as famílias pudessem confiar no que a gente estava fazendo. Olha, a gente errou, mas a gente sabe que a gente errou. E, curiosamente, a gente demorou talvez aí uns 5 a 6 anos para receber o primeiro processo de consumidor. E a gente tem muito orgulho de dizer o seguinte, das
a gente já fez mais de 800 mil crianças, já são mais de 800 mil vendas realizadas. A gente foi processado umas 6 vezes direito do consumidor. A gente ganhou todas. A gente ganhou todas porque a gente sempre tenta resolver. Quando o problema acontece, a gente identifica, a gente propõe uma solução, a gente oferece uma compensação. E a gente ganhou todas essas vezes porque a gente ofereceu essa compensação antecipadamente. E várias outras que não se tornaram foi também porque a gente se antecipou. Foi porque a gente assumiu que, olha, a gente tem um compromisso aqui. E não é um compromisso para não ser processado. É um compromisso com a finalidade com a qual a gente se propõe. E não ser processado é uma consequência disso, né? Não ter reclamações e tal. E a gente tem, e a gente se antecipa. Camila participou muito desse processo, né? A gente tinha lá o Reclame Aqui. Então, caía no Reclame Aqui, ou caía em outro canal de atendimento, vamos resolver, vamos se empenhar, vamos ver o que a gente pode oferecer. Mas, enfim, para muita gente que não conhece o que a Estante Mágica faz, e aí eu queria contar um pouquinho do que a gente faz, o que é a Estante Mágica, efetivamente, né? Bom, a Estante Mágica, ela nasceu da seguinte forma. Como eu falei, os professores falavam, se o aluno pudesse escrever o seu próprio livro, a gente falou, por que não? Então, vamos lá. As crianças, dentro de sala de aula, com apoio e orientação dos professores, elas digitam a sua própria história, elas escrevem, digitam e ilustram essa história dentro de sala de aula, sempre com a supervisão dos professores. Depois que tudo isso fica pronto, esse material ele vai para a nossa plataforma e ele é automaticamente diagramado e vira um e-book. Um e-book que é gratuito para a família, gratuito para os alunos, gratuito para as escolas. E é nesse momento, a partir do e-book, que as crianças podem, que as famílias podem comprar o livro para o grande dia de autógrafo. E nessa perspectiva, a gente precisa entender que a estante tem um componente fundamental, que é o componente do evento. O evento é fundamental, então não é só o livro, mas é o que se cria no ambiente da escola a partir desse livro. É como a escola consegue organizar um evento que chama toda a comunidade escolar. Então, a escola consegue trazer a família, consegue trazer amigos, consegue reforçar o seu próprio apelo de renovação, muitas vezes. Tudo isso em cima da tangibilização de um processo educacional, que é muito difícil. Muitas vezes a gente consegue tangibilizar a partir de um diploma. A criança consegue, com a Estante Mágica, tangibilizar isso a partir de um livro. Olha, eu agora consigo escrever um livro. Olha, antes eu escrevia um livro com 1 parágrafo, agora tem 2 parágrafos, agora eu consigo escrever mais, meu desenho melhorou, a minha história está mais completa, faz mais sentido. E para falar de dia de autógrafo, eu precisava mostrar um vídeo para vocês. Ele é sem som mesmo? Pra mim não tá. Eu ia falar isso agora, som. tá sem o áudio. Vocês estão sem áudio? Sim, tá sem o áudio. Aumenta um pouquinho na sua Tira o máquina. compartilhamento. Tira o compartilhamento. E quando você clicar ali em compartilhar a tela, em share screen, do seu lado esquerdo você vai ver um botão para que o som seja compartilhado também. É um livro que a escola, ela parou, avaliou e pôde, a partir daí, trazer um novo referencial para a língua portuguesa, onde temos os autores, né, os nossos autores. Eu adorei fazer o livro, eu gostei mais de desenhar. Amei a iniciativa da editora, do colégio também. Isso incentiva a criança a ler, a produzir mais. Espero que ele faça outros. Olha, fiquei apaixonada, estou até emocionada para falar. É encantador, né? Ver seu filho com 6 anos de idade escrevendo um livro. E agora sim, começou a virar guerra na minha casa, porque eu comprei 8 exemplares e agora querem mais. A gente sempre buscou, desde o começo da Estante Mágica, em criar um projeto que pudesse ser não só um livro qualquer, comercial, impresso, mas que pudesse ser também um instrumento pedagógico para as escolas. A gente queria ajudar as crianças
a entrar no mundo da leitura de uma maneira agradável, de maneira criativa, de uma maneira principalmente divertida. Já estou pensando na minha próxima história do meu próximo livro. Vai ser muito legal. Bom, como vocês... Que delícia! Esse é o ambiente de um dia de autógrafo, dentro de uma livraria, muitas vezes acontece no ginásio de uma escola. A gente tem, depois eu vou mostrar aqui um vídeo de como uma cidade no Maranhão parou para um dia de autógrafo. Mas antes, para a gente poder falar um pouquinho aqui mais aqui do que a estante realizou, do que acontece nesses dias de autógrafo, deixa eu mostrar logo o vídeo aqui da cidade do Maranhão, porque eu acho que fica mais fácil para vocês sensibilizarem. Falando do município de Coelho Neto, que tem aproximadamente 50 mil habitantes, e tem um videozinho aqui de como a cidade parou para esse dia de autógrafo. Com o tema Oceanos de Sabedoria, um mar de conhecimento se abriu para nós, a Prefeitura de Coelho Neto, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promoveu mais uma noite de autógrafos das obras literárias produzidas por alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental. Nós estamos aqui numa noite memorável para os nossos alunos, que eu tenho certeza que jamais eles irão esquecer dessa noite, porque hoje nós temos uma noite de estrelas. Trazer para cá 150 escritores, realizar sonhos, é um orgulho para nós. As nossas crianças têm um potencial muito grande, é gratificante. É um momento de alegria para mim, né? E para todas as mães. Agradeço os professores, educadores, o prefeito Américo de Souza e a todos. É muito gratificante porque com esse projeto o filho da gente desenvolve mais, melhora a leitura, a escrita. Uma das homenageadas da noite foi a poeta e escritora coelhonetense Eliane Bantin. O poeta diz que sonho que se sonha só não passa de um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, esse sonho está apenas iniciando e, com certeza, essas crianças, elas são semente do amanhã e isso servirá futuramente para que elas tenham um futuro brilhante, pois só a educação transforma vidas. A educação muda a vida, ela abre portas e hoje é uma prova concreta de que todos são capazes de realizar seus sonhos. Aqui nesse ato, eu parabenizo todos os envolvidos aqui nesse processo de ensino-aprendizagem e a gente está vendo o sonho sendo realizado e as mudanças acontecendo na nossa educação pública. E a gratidão é a palavra-chave hoje. Prefeitura de Coelho Neto, construindo a cidade que queremos. Bom, a gente viu aí de como a gente consegue chegar em municípios no Brasil inteiro, são mais de 4.000 escolas atendidas por todos os estados. A gente hoje já tem operações que vão para além do Brasil, mas eu queria falar um pouquinho de números, falar dessas 4.500 escolas, como eu falei, desses mais de 850 mil autores que a gente já teve orgulho de produzir, de ajudar a produzir, das nossas expectativas de 1 milhão de pequenos autores em 2021. A pandemia, ela freou muito o nosso crescimento. Eu acho que todo mundo aqui sabe o quanto, especialmente cultura e educação, foram impactadas nesse momento. Escolas pararam, especialmente os primeiros segmentos do ensino fundamental. Então, isso naturalmente teve um impacto, mas não reduz o nosso sonho de alcançar 1 bilhão de crianças impactadas até 2030. Bom, aqui é o Pedro, meu sócio na Colômbia. Como eu falei, a gente fez testes que foram em diversos países, né? A gente testou no México, em Portugal, Espanha, Austrália. A gente tem algumas experiências isoladas na Índia, no Quênia, e a gente tem uma operação rodando efetivamente hoje na Colômbia e buscando transformar a educação na Colômbia também. E, bom, essa é uma foto de 2018, quando a gente foi convidado para falar numa aula de inovação em educação em Harvard. E se contar a própria história é difícil, imagina em inglês, né? Imagina na frente desse público lá em Harvard. Mas, nesse momento, apesar de voltar na cabeça aquela frase, né, do Where do you live, eu tinha muito orgulho de contar essa história, não só pela minha história, mas pela história dessas mais de 850 mil crianças que a gente transformou em escritores, né, em protagonistas das suas próprias histórias. E tem uma coisa também que a gente gosta muito, que é de falar de propósito, e propósito ficou muito vazio. Acho que a gente tem alguma
inflação de alguns termos, né? E propósito foi um deles. Ficou muito esvaziado. Muita gente coloca um propósito em cima de uma outra busca, né? De um propósito social e tudo mais. Não, a gente nasceu com esse propósito. A gente gosta muito daquela palestra do Golden Circle, onde você sempre começa pelo why, pelo porquê, né? Do Simon Sinek. E depois você vai para o como, e depois você vai para o quê. Então, sempre que você for pensar o que você quer fazer de negócio ou para a sua vida, é sempre bom começar pelo porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que a gente tem Estante Mágica? A gente está fazendo para mover ponteiros de mobilidade social. A gente quer fazer isso, efetivamente. E o como, legal que a gente encontrou um como que faz muito sentido, o que é o livro, mas como vocês viram, né, vai para além do livro, né, vai para o evento, vai para como a gente consegue mexer com a sociedade de uma maneira geral, né, com toda a comunidade escolar. E não dá para falar de Estante Mágica sem falar das crianças, né? É para elas, afinal, que a gente mais trabalha. E aí, quando a gente recebe os relatos das histórias das crianças, a gente tem motivo para chorar de alegria todos os dias. A gente tem histórias de crianças que conseguiram vencer o medo do escuro, histórias de crianças. Tem uma história que eu gosto muito, que é o Mistério da Lasanha Dourada. Um menino que escreveu sobre a comida preferida dele, que subiu do domingo, e ele foi buscar e procurar e entender o que tinha acontecido. A gente tem histórias de um menino que falou no livro, né, ele usou um pseudônimo, mas falava muito sobre ele, um menino de 8 anos, de uma escola de alto padrão no Rio de Janeiro, que ele dizia o seguinte: um menino que tinha tudo, um menino que tinha todos os carrinhos, tinha camisa de todo time de futebol, viajava todos os anos para a Disney, mas tinha uma coisa que ele não tinha. E na última página ele diz: a presença do pai. Para essas histórias que a gente trabalha, eu vou trazer mais alguns exemplos mais para frente. Mas, bom, enfim, aqui é uma foto de professoras que na noite de autógrafos da escola, os vestidos, não sei se vocês conseguem ver, mas esses vestidos carregam as ilustrações que as crianças usaram nos livros que fizeram. Então, olha o impacto que isso consegue trazer para toda essa comunidade. Olha só como os professores se dedicaram a esse processo do início ao fim, especialmente no momento de celebrar esse processo. Eu vou Existem hoje aqui, só por conta do tempo, para que a gente possa ter tempo para as perguntas. Mas aqui é também quanto o livro impacta as famílias. Olha a família desse menino, né, que se mobilizou para estar lá, para ir celebrar esse dia de autógrafo, para comprar o livro. As famílias dizem: olha, meu filho, meu neto passou a ler mais, a se interessar mais. Quando a gente começa a produzir, a gente tem muito mais vontade de saber como é feito, de entender como outros autores fazem. Pô, agora eu sou um autor, agora eu tenho o meu livro, como é que deve ser, como são as histórias de outros autores, né? O que eles devem transmitir. Vale a pena, o livro vale a pena. Olha só, tá todo mundo aqui celebrando, ajudando. E, enfim, e aí falando de cliente, né, tem um dos nossos valores é o valor do encantamento. A gente quer encantar para dentro e para fora, mas a gente é muito encantado todos os dias. E a gente tem a autorização dessa mãe para rodar. Ela foi, enfim, estava concorrendo a uma vaga lá na Estante Mágica, e a gente tem pergunta, né? Mas como é que você conheceu a Estante Mágica e tudo mais? E ela falou que, bom, é porque eu sou mãe de um autor. E o livro impactou a vida dele, e por isso eu vim aqui, né? Então, e a gente pediu autorização para rodar. Bom, teve o retorno da noite de autógrafos do meu filho, assim, foi bem legal, mas eu não achei que tinha sido tão para ele, eu achei que tinha sido mais para mim, como mãe, o retorno, né, de ver a noite de autógrafos, o livro que ele escreveu e tal. E aí, na noite de Ano Novo, tava lá os fogos, lá ele sentou, tinha 6 anos, ele fez 7 agora em janeiro, ele sentou lá, filho, com um enchente d'água. Aí eu cheguei e falei: filho, o que foi? Eu toda preocupada. Mãe, 2018 foi muito importante para mim. Eu falei: filho, por quê? Escrevi meu livro, teve minha noite de autógrafo. Aí eu vi como que foi importante para ele. Que bom, muito feliz.
E é justamente para que seja importante para as crianças, e a gente tem um modelo de negócio que é B2B2C, né? É um modelo que primeiro vai para a escola e quem consome, no final das contas, é a família, quem faz a compra, efetivamente, e ajuda a girar, enfim, faz a sustentabilidade da empresa acontecer. Mas a gente precisa trabalhar para todo esse ciclo. Então, é um ciclo super complexo quando a gente pensa em jornada. A gente tem que pensar desde o atendimento de quem é a escola, quem é o gestor, quem é o coordenador, é o professor, para quem que a gente está vendendo, como é que a gente constrói a usabilidade do produto, como é que a gente faz com que a família possa acessar de uma forma simples, entenda o que está sendo vendido, qual é a nossa proposta de valor ali. Então, a gente tem que construir todas essas personas, mas, no final, é sobre as crianças, é sobre elas, é sobre a transformação que a gente consegue efetivamente causar na vida de cada uma dessas crianças. E aí a gente tem histórias como a da Ana Beatriz, uma menina de Petrópolis que ganhou uma medalha da cidade como estudante protagonista de conhecimento por um livro que ela lançou com a Estante Mágica. Histórias como a do Marcos Vinícius, que saiu no G1 lá de Santarém, a partir de um livro que ele escreveu, né, sobre família e dinossauros. Ou histórias como o do Isaac Serafim, que é um menino que aprendeu a falar com 6 anos de idade. E é curioso, porque ele não falava antes. Ele passou a falar depois que ele escreveu o livro. E ele começou a entender e perceber ali por que valia a pena contar a história e tudo mais. Então, tem um vídeo super legal do G1, depois eu posso deixar para vocês buscarem aqui. Não vai dar para passar agora, mas depois eu compartilho. Histórias como a da Mirella Alfena, de 9 anos. Eu estava nesse dia de autógrafos, foi lá em Belo Horizonte. E a Mirella, ela faz parte de um grupo de crianças do Hospital da Baleia, hospital em Belo Horizonte, que cuida de crianças com câncer. E a Mirella estava passando por um processo de tratamento, né? E a Mirella escreveu um livro chamado Fadinha Arco-Íris. E nesse livro ela conta a história de uma fadinha que vivia numa floresta, que um dia uma bruxa má soltou um feitiço sobre ela e a fadinha Arco-Íris perdeu as asas. Ela ficou muito preocupada sobre o que ia acontecer a partir dali, se ela não ia conseguir mais ver os amigos da floresta e tudo mais, ou será que os amigos da floresta iam reconhecer a fadinha Arco-Íris depois que esse monstro malvado, essa bruxa malvada lançou esse feitiço sobre ela. E ela percebe no final que, na verdade, não era sobre o feitiço, mas que os amigos estavam lá independente de qualquer coisa. A Mirella estava fazendo ali uma analogia ao seu próprio tratamento e a perda dos cabelos ao longo desse tratamento. A gente está falando da Mirella, que tem 8 anos, e a capacidade que ela tem de contar essa história e mostrar para o mundo o que ela tá passando, o que ela está sentindo e como ela lida com uma dificuldade como a que ela atravessou. Isso foi até matéria lá na mídia TV, enfim, mas eu queria concluir aqui, eu acho que sempre vale a pena contar essa história. Quando a gente fala de histórias e sobre como as histórias nos tocam, se tem uma coisa que nos une enquanto sociedade, enquanto seres humanos, é a nossa capacidade de contar e ouvir histórias. Vocês só estão aqui pelas histórias, né? Não só as que eu conto, mas as histórias que os professores contam, que os palestrantes contam. A gente gosta de história, a gente para tomar café e conta história, a gente vai almoçar, a gente vai jantar, a gente conta história, a gente vai deitar e vai dormir, a gente continua contando e ouvindo histórias. E é justamente sobre isso, sobre o quanto a gente precisa valorizar essas histórias, as nossas próprias histórias. E eu quero terminar contando uma do meu avô, né, já que comecei falando dele. Meu avô, ele, como eu falei, era marceneiro, enfim, fazia vários móveis, ele tinha muitos clientes na Zona Sul, mas tinha uma em especial que ele amava, assim, que ele adorava, sempre falava dela, por cima, por baixo e tal, uma grande amiga dele. E ficava no telefone horas com ela e tal, e chegava tarde em casa, falava, não, fiquei lá comendo um bolo com a dona Raquel, ela é muito gente boa, e etc. A gente foi contando histórias do Ceará, e blá, 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 enfim. E aí, um dia, eu estava, né, indo para casa do meu avô, isso lá, 2003, e a gente morava muito perto, na Rocinha, e eu cheguei lá na casa dele, meu avô estava chorando na sala, e eu nunca vi meu avô chorar, um cara dos anos 30, né, assim, muito
não gosta de demonstrar as emoções e tudo mais. E aí eu entrei e fui falar com a minha avó, que estava na cozinha. Minha avó, perguntei para a minha avó, o que aconteceu com a minha avó, tá chorando na sala? E a minha avó disse, é que hoje morreu a dona Raquel. Eu fiquei triste, nem sabia o que dizer. Voltei para casa e comecei a almoçar em casa, liguei a TV, estava passando no jornal hoje. E aí vem a notícia, a chamada de uma notícia. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, a escritora Raquel Queiroz. Naquele momento, eu não podia acreditar que o meu avô, um cara humilde, analfabeto, pudesse ser amigo da maior escritora do país. E, enfim, eu terminei de almoçar e tal, voltei para casa do meu avô e tudo mais, e aí encontrei com ele estava se arrumando, ele falou, pô, estou me arrumando aqui para o velório. Eu falei, vou, chato, lamento muito, tal. Que minha avó falou que a dona Raquel morreu, e ele falou, pois é, tá até passando na televisão. Eu falei, vô, o senhor era amigo da Raquel de Queiroz, como assim? Estuda ela na escola, todo mundo conhece, tá passando na televisão, não é à toa. Aí. E minha avó respondeu, eu não sabia que ela era famosa. E nem poderia saber, porque ele faz parte desses milhões de brasileiros que o Brasil produziu, esses milhões de analfabetos que o Brasil produziu pela falta de acesso à educação e à leitura. Passaram-se aí umas 2 semanas, mais ou menos, eu voltei lá na casa dele, e ele estava no almoço de família e tal, ele me chamou no quarto, e quando ele me chamou no quarto, ele foi até o fundo do armário, pegou um livro, botou no meu colo e disse, Robson, eu não sabia que a dona Raquel era famosa, e ela deixou esse presente para mim, mas eu queria que ele ficasse para você, porque não vai ter muita serventia para mim, porque eu não sei ler e tudo mais. E aí eu peguei o livro no colo, o livro era Dora Doralina, Raquel de Queiroz. Eu abri o livro e tinha uma dedicatória ao senhor Pedro, lembrança da Raquel de Queiroz, Rio, 30 de junho de 2002. Foi a segunda vez que eu vi meu avô chorar. E ele não sabia que tinha uma dedicatória escrita para ele. E é por isso que na Estante Mágica, o que a gente faz é trabalhar todos os dias para que ninguém deixe de ler uma dedicatória, um carinho que foi escrito por alguém, mas que principalmente todo mundo tem o direito de escrever uma dedicatória num livro seu próprio, escrito por você mesmo, contando a sua história para outras gerações, para outras pessoas, para que aquela história nunca morra. Então, como a gente diz por aqui, cada história conta. Cada história vale a pena, cada história merece ser respeitada, merece ser ouvida. Quando a gente fala de customer experience, a gente fala de atender as necessidades do cliente, de ouvir o cliente, é justamente sobre isso. Sobre que cada história individualmente conta, vale a pena, merece ser ouvida, merece ser escutada, atendida, entendida, para que a gente possa valorizar cada uma dessas histórias. Bom, então eu fecho aqui a apresentação e abro para a gente compartilhar, bater um papo, enfim, se perguntarem o que vocês quiserem também sobre a Estante Mágica. Parabéns, Robson. Mais uma vez eu termino essa sua palestra emocionada, gente. Que coisa linda. Parabéns pelo trabalho incrível, né? É isso mesmo, Dani, muito emocionante. Muito, muito, muito emocionante. Parabéns. Pessoal, ó, vamos aproveitar aqui, né, a presença do Robson, essa pessoa absolutamente incrível. Que vocês querem perguntar alguma coisa? Robson está aqui. Eu quero. Fala, Andressa. A Andressa já está pulando ali. Já estou pulando. Não, porque assim, eu participei do projeto com meu filho, parabéns. Assim, em primeiro lugar, é impressionante. Eu fiz em 2019, antes do Covid, no último ano antes de chegar o Covid, chegou na escola dele, e foi muito legal, né? Uma das coisas que eu sempre trabalho, isso eu levo muito em consideração, tanto na minha vida pessoal como vida profissional, é a questão da emoção, né? Quando você trabalha com a emoção, você não tem preço, né? Então, até porque a emoção é de quem sente, né? Quando você me disse que tudo são 800, né, mil crianças, 850 é isso, né? mil. 850 mil crianças que foi... E vocês foram processados durante 6 vezes, né? Eu acredito que o seu produto, além de ser uma história, e parabéns, lógico, mas o seu produto, ele vai além da questão de ser um produto que a gente vende no dia a dia.
porque você está trabalhando com a emoção da escola, porque a escola tem uma emoção ali dos alunos, dos professores que se envolvem, dos familiares, e quando a gente fala de tratar criança, né, o sonho, não quebrar, etc e tal. Então, assim, como que vocês conseguiram e como que vocês conseguem, né, assim, me dar trabalhar com a frustração quando vem, por exemplo, uma não entrega de um livro, tipo, não sei se todos os anos, ou não sei se todas as escolas são feitas no final do ano, mas eu vivi com o meu filho uma experiência dos últimos dias de aula, assim, bem próximo ao Natal, como você mesmo comentou numa coisa. Então, assim, como é que vocês conseguem trabalhar essa emoção, né, dentro dessa questão da não viabilidade do projeto por X algum problema? Não sei. Bom, como eu falei, né, assim, cada história precisa ser compreendida dentro das suas circunstâncias. Então, tem escola que, se eu atraso o livro da escola, de maneira geral, a gente tenta entender, renegociar prazo, entender se é possível fazer em outra data, porque às vezes há problema. A gente tem uma malha logística que tem muito a se desenvolver, já se desenvolveu muito, especialmente nesse período de pandemia, mas que ainda precisa se desenvolver muito no país. Então, a gente tem atrasos, isso acontece, né? Os atrasos acontecem. Lógico. Então, a gente muitas vezes precisa renegociar o prazo com essas escolas. Quando não é possível renegociar, a gente faz viagens individuais. Então, está acontecendo agora, acontece todo final de ano. Não sei se a Camila, que está aqui, já precisou fazer alguma, mas a gente, para que tem um lema no final do ano que é sempre nenhuma criança sem livro, ou toda criança com livro. Então, se precisar, a gente bota uma pessoa num avião e vai entregar esse livro onde for. E a gente já foi, e vai mesmo, vai pagar o custo e tudo bem, e vamos lá, porque é o propósito final. Depois a gente tenta entender como é que a gente lida com os custos, melhora a operação, para não precisar passar por esses custos de novo. A gente bota uma pessoa no avião e ela vai entregar, e já foi entregar em Macapá, já foi entregar. Esse ano está acontecendo de gente para o interior do Maranhão, pega um avião, vai para São Luís, de São Luís vai para outra cidade, ou no Rio Grande do Sul, né, vai até Porto Alegre, depois 4 horas de carro até uma cidade, e a gente vai dando o nosso jeito para que nenhuma criança fique sem livro. Quando não é possível, a gente negocia e a gente diz o seguinte: olha, esse livro não vai chegar, ou o seu livro não chegou, porque às vezes a gente fica sabendo só na hora, alguma coisa aconteceu, às vezes na própria escola, e a gente propõe algum tipo de compensação. Olha, posso te oferecer livros a mais? Posso te dar um kit de dia de autógrafos, que é um kit que a gente tem para você fazer o dia de autógrafos na sua casa. Inclusive, o Madruga, né, que foi quem me convidou aqui para estar aqui, a gente já fez um dia de autógrafo para ele, com um kit de dia de autógrafo. Foi mesmo. E é isso. Assim, então, a gente trabalha para garantir que, no final das contas, a coisa aconteça. A gente sabe que tem empresa que põe isso na conta de risco e fala, não, tudo bem, né? Isso aqui já está na conta e tudo mais. Não é como a gente gosta de trabalhar, não é como a gente trabalha. Então, a gente efetivamente gasta o que for necessário para garantir que a coisa aconteça, e se não acontecer, a gente entende qual é a melhor forma de compensar. Sempre de uma forma justa, tá? Porque às vezes a gente erra, e aí tem processos ou reclamações que vão querer uma coisa muito injusta, mas a gente trabalha dentro do que a gente entende como justo. Robson, obrigada pela resposta, parabéns pelo seu projeto maravilhoso, e fico emocionada. Com certeza esse projeto só tem dado certo porque com certeza você está usando aí o seu coração, e é dentro desse princípio que a empresa vai, e com tão pouco índice de processos de cliente. Parabéns mesmo, obrigada. Obrigado, André. Máximo, né, gente? Mais alguma pergunta, pessoal, para o Robson? Vocês perceberam, gente, até muito a ver com a aula que a gente teve, né, ontem, quando o Robson ressaltou a questão das personas, né? Então, ele tem, é claro, ele tem a persona lá, final, principal, fundamental, né, que é a criança, que é o aluno, que é o autor,
mas ele tem, né, ele tem a diretora da escola, você vê na questão lá do Maranhão, o prefeito envolvido, né, a secretária de Cultura e Educação, ele tem, nas escolas, ele tem a coordenação pedagógica, ele tem a família, né, do autor, ele tem, né, os pais. Olha, a questão, não é? E como é que ele estuda, né, todas essas personas e analisa, né, como lidar com cada uma dessas pessoas que são importantes, né, para que o sonho da criança se realize, né, para que essa oportunidade, esse momento mágico aconteça, né, que a criança consiga realizar, porque sem ajuda, né, ainda mais os piquititinhos não vão conseguir tocar, fazer esse grande evento e até a construção, não é, desse livro, a ilustração, etc, etc. É um trabalho realmente que envolve várias pessoas, e a gente estava conversando sobre isso ontem, lembra, gente? A Gabriele tem uma pergunta, Regina. Vai, Gabi. Gabi. O microfone, Gabriele. Tem uma pergunta assim, claro, como a Andressa bem falou, e aí não tem como dizer diferente, é um trabalho incrível, eu já conhecia, né? Conheço pessoas que já trabalharam lá, que voltaram a trabalhar lá, e hoje eu vejo que a Estante Mágica já é realmente conhecida, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas que você fala já é um nome que realmente as pessoas já têm a tendência de conhecer. Mas eu queria entender um pouquinho, Robson, como é que foi para vocês no início, né, tentar, a gente consegue enxergar, né, o propósito e os valores da empresa hoje de forma muito clara, né, o trabalho de vocês já mostra muito isso. Mas como é que foi para vocês no início conseguir apresentar o propósito de vocês, né, porque foi o que você falou, é muito mais do que só o escrever um livro, um desenhar, né? Isso tem um propósito por trás, muito envolvendo essa questão da educação. Então, eu queria entender como é que foi no início, né? Vocês conseguirem trazer esse propósito da empresa, né? Porque é o que traz, de fato, o valor, né, para o produto de vocês, é o que traz a experiência, né? Que a criança e a família vão viver juntas. Eu queria entender um pouquinho como é que foi isso. Você diz como a gente apresentou isso para as primeiras escolas? Isso. Tá. Lembro do dia que a gente foi entregar para o... Bom, voltando um pouquinho, né? Quando a gente fazia os nossos testes, desde com o Mago Sabido, com os livros que a gente tentava vender, a gente conseguiu se aproximar de algumas escolas que foi batendo porta mesmo. Né? Podemos testar isso aqui? Será que isso funciona? Isso aqui não vai ter custo para você, né? Se funcionar para mim, para você, está tudo bem, tudo mais. A gente foi estabelecendo relações de confiança. E a relação de confiança, ela parte muito de uma escutativa. Então, quando eu convido os professores para me dizerem o que eles precisam, o que eles têm e fazem de melhor, eles passam a confiar mais em mim. Porque no primeiro momento eu não queria vender nada para eles, eu queria ouvir. Eu queria entender deles o que eles faziam. O que você faz, o que funciona, o que não funciona, o que você pode compartilhar, o que a gente poderia te ajudar. E aí a gente começou, enfim, com esses professores, esses primeiros professores, a estabelecer uma relação de confiança onde a gente podia fazer esses testes. E com esses testes a gente gerava depoimentos. Então, deu certo? Beleza. Vamos pegar um depoimento aqui e vamos levar para outras escolas. E batendo de porta em porta. E fazendo diferente do que a maioria faz. Então, a gente oferecia um livro, nos primeiros anos, a gente oferecia um livro gratuito por criança. A gente falou, não, mas vocês não vão ganhar nada? Não, a gente só ganha se o pai comprar um segundo livro, se a família comprar um segundo livro. E tudo bem, estava no nosso risco. A gente botou na conta, está no nosso risco, vamos lá, vamos testar. E é justamente isso, oferecer algo para que você estabeleça confiança. Então, a gente estabeleceu essa confiança e acreditou muito que o produto dava certo. Porque quando a gente fez os primeiros testes e viu que mesmo errando, as escolas renovavam, a gente passou a acreditar muito no produto. Acreditar muito que estava fazendo diferença, acreditar muito pelos relatos que a gente estava recebendo. E fez uma aposta, vamos oferecer aí um livro gratuito. Então, escolas abriram as portas para a gente, opa, né, isso aqui de graça eu quero. Então, vamos lá, eles não precisavam colocar no orçamento, e aí tem uma diferença também, porque por mais que a família tenha que fazer o pagamento, ela não precisa fazer o pagamento para a escola, ela faz o pagamento direto na Estante Mágica, no nosso sistema. Então, é a gente que cobra dela. A escola não precisa ficar responsável, não precisa incluir na mensalidade, então ela não precisa aprovar isso, às vezes, com o conselho fiscal dela, ou qualquer coisa parecida. Então, isso facilita muito. E é isso, estabelecer confiança é muito de
é muito de bater de porta em porta, de ouvir, de entender o que aquela escola tem a dizer, o que ela tem, o que ela já oferece, e aí a gente vai estabelecendo essas relações e vai ganhando o tal do social proof, né, que é fazer com que outras pessoas conheçam e recomendem a Estante Mágica. E a escola pega o telefone e fala, pô, então quer dizer que o São Bento faz com vocês? Sim, faz. Pô, maravilha, pô, se o São Bento faz, eu vou fazer também, né? E aí você começa a ter essa rede de confiança. Agora é isso, assim, tem que fazer bem feito com todo mundo, tem que garantir que todo mundo tenha o objetivo alcançado. Robson, boa noite, tudo bom? Evandro falando. Evandro. Vou ver se eu consigo ligar aqui a câmera. É que hoje eu estou acompanhando minha esposa num procedimento cirúrgico que ela fez no hospital. Então eu estou aqui no quarto do hospital recebendo a aula e a internet está muito devagar aqui. Tudo bem? Hoje melhora. Bom, é o seguinte, eu queria... Ontem nós conversamos bastante sobre personas e eu queria fazer uma pergunta e tem um depoimento também. Eu fui sócio de um negócio chamado Cademi, não sei se você conhece. Qual o nome? Cademi, com K. É um ambiente de aprendizado para crianças da 2ª série à 8ª série. Tá? Ah, legal. E uma das dificuldades que nós tínhamos realmente era saber quem era o cliente, porque nós tínhamos que vender para a escola, vender para o professor, vender para a família e vender para o aluno. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de realmente definir quem era o nosso cliente, porque nós tínhamos que vender para essas quatro pessoas, vamos dizer assim, né? Então, é muito parecido com o que você faz aí. Hoje, o Cademi tem na sua carteira mais ou menos 50 mil alunos que estudam, tudo com games, né? Aprendizado com games. É bem interessante, quem quiser conhecer também, o projeto é muito legal também, é emocionante, assim, de você poder fazer um produto que atinja crianças de diversos níveis socioeconômicos, enfim. Bacana. Não, muito legal. Até dei um Google rápido aqui para ver, entender um pouquinho como funciona. E, de fato, a questão das personas, e eu acho que quando a gente trabalha com educação, tem uma máxima que é uma criança precisa de uma aldeia, né, para ela ser... Isso, para você criar você precisa de uma aldeia. Então, você precisa de muita gente. Quando a gente fala de trabalho com educação, você trabalha com a comunidade escolar como tudo. Você trabalha com a família, você trabalha com o professor, você trabalha com o coordenador, você trabalha com a própria criança, naturalmente. Então, você tem toda uma rede com a qual você trabalha, que, no final das contas, toda essa rede é a sua cliente. De alguma forma, ela é a sua cliente. De alguma forma, ela precisa ser atendida. De alguma forma, ela precisa ser ouvida. De alguma forma, ela precisa ser contemplada. Então, até quando a gente constrói as personas, a gente tenta entender não só a persona, mas as personas nessa coletividade. Claro. Quem faz a aquisição do livro, para além da família, e notem, né, a gente costumava falar muito, para além dos pais, os pais, e a gente mudou para a família. Porque quando a gente fala dos pais, a gente está falando de uma realidade onde você não tem só pai, você tem mãe, no geral, né? Muitas mães fazem as compras em criança. Então, até na própria linguagem interna, no nosso vocabulário interno, a gente faz diversas adaptações para contemplar essa multiplicidade de personas. Então, até quando a gente usa família em vez de pais, enfim, né? E quando a gente fala do gestor escolar, é diferente da maneira que você fala com o professor e por aí vai. Então, legal esse seu comentário super pertinente de como a gente deve cuidar desse ambiente. Ok, obrigado. Parabéns aí para você. Obrigado a você. Pessoal, mais alguma questão para o Robson? Temos aí mais uns 5 minutinhos. Rapidamente, uma pergunta e também os parabéns ao Robson pelo projeto. Eu estava reparando, e eu acho que isso vem um pouco também do que eu faço na minha vida profissional e tudo mais, que me parece que os projetos, ou pelo menos as empresas que lidam muito mais com a emoção, e eu acho que é o teu caso, né, da Estante Mágica, vem muito do lado social, muito mais de ajudar e efetivamente, a partir da ajuda, o negócio vai crescendo.
parece que esses tipos de negócio, ele tem uma linha muito mais favorável, porque a gente está falando aqui de tratar bem o cliente, de ter uma experiência melhor para o cliente. Eu queria dar a tua opinião se isso é até um diferencial que a Estante Mágica tem, de ter nascido nesse contexto de projeto social, de ir crescendo com essa ideia de ajudar e não de ganhar dinheiro efetivamente. Lógico que uma coisa acaba vindo atrás da outra, mas que isso facilitou, né, ser essa experiência que a gente vê satisfatória aí para quem lida com a Estante Mágica, e que se isso realmente deu esse impulsionamento para o negócio ser esse sucesso todo. Se isso seria como sendo um modelo para que as empresas percebam que está exatamente na emoção de tratar o cliente, de ter esse lado muito mais emotivo, né, do tratamento, o caminho talvez de ter uma experiência favorável aí, né, a experiência do cliente mais favorável que a gente tem aprendido ultimamente. Legal, muito boa pergunta. Eu vou dar a resposta aqui contando duas histórias. E a primeira delas é sobre empresas de impacto social, tá? Que é diferente de um projeto social. Então, um projeto social, geralmente está ligado a uma ONG, ele não tem sustentabilidade, ele depende de doação. E uma empresa de impacto social, que é o caso da Estante Mágica, ela nasce precisando ganhar dinheiro para poder sustentar, para garantir a sua sustentabilidade. Significa que a finalidade dela é uma finalidade que gera um impacto social, mas isso não significa que ela não tenha lucro, ela precisa ter lucro para ser sustentável. E a gente se orgulha muito de, durante anos, a gente ter sido, que a gente chama de bootstrapped, a gente sempre se bancou, a gente foi dobrando o faturamento ano contra ano, e, enfim, até conseguir um investimento em 2020 e tudo mais, justamente para investir em tecnologia e crescer. Então, a gente sempre foi uma empresa sustentável nesse aspecto, financeiramente. Isso é importante para a gente mostrar que a gente precisa de equilíbrio. Métricas são importantes, métricas são necessárias. Então, se a gente fosse ir para o extremo da emoção, eu super concordo com você, assim, a emoção facilita as coisas, né? A gente tem algo que atrai, enfim, impacta pela emoção, é muito legal. Mas ela sozinha não sustenta o negócio. Então, a gente precisa de métricas, a gente precisa de eficiência. E a gente tem métricas de eficiência. A gente tem uma métrica para mais escolas serem atendidas por menos atendentes, mas isso não significa que eu vou piorar a qualidade, significa que eu vou oferecer para ele tecnologia, fluxo, processo, desenho de produto que permita que eu tenha menos fricção naquele produto e, naturalmente, precise de menos gente de atendimento. Mas isso é para que eu possa ganhar escala, porque aí eu consigo pegar essa grana que eu estava gastando com muitas pessoas, eu consigo facilitar o processo para que eu consiga aumentar e fazer com que esse impacto cresça. Só para você ter uma ideia, a gente criou esse ano um aplicativo. Sabe qual era a grande dificuldade das escolas anteriormente? A grande dificuldade das escolas era que a gente tinha um processo que era o seguinte: você tinha que imprimir uma folha com um QR Code. Você imprimia essa folha com QR Code, então a sua escola precisava ter impressora. Depois que você imprimia, você precisava de um scanner, você precisava digitalizar essa folha. Então você precisava de pelo menos um computador, um scanner e uma impressora. A realidade das escolas no Brasil não é essa. As escolas no Brasil não têm computador, não tem impressora, não tem scanner. E quando tem impressora, não tem folha. E a gente está falando que mesmo escolas que têm muito dinheiro, escolas que ela vai ter que gastar um catatal de folha, né? E ela reclama, porque ela fala assim, pô, vou ter que gastar muita folha aqui para todos os alunos fazerem. E aí a gente precisou desenvolver um app. E aí, quando a gente desenvolve o app, a gente facilita, porque você pode tirar desenho, o aluno pode fazer um desenho na parede, né? E você vai lá, tira a foto e pronto, aquilo vira o desenho, a página do livro. Você facilita o processo, você reduz a minha complexidade operacional e, naturalmente, precisa de menos gente. Eu aumento a satisfação da pessoa, eu passo a atingir escolas que antes não fariam o projeto, escolas que passam a ser impactadas e que antes não fariam. Então, simplificou a jornada. Simplifiquei a jornada, naturalmente. Investimento em tecnologia e essa simplificação, ela me demanda menos gente de atendimento, mas ela aumenta significativamente o impacto que eu consigo gerar na finalidade que eu quero fazer. Agora, eu faço isso com métrica. Eu preciso medir, preciso saber se as pessoas estão atendendo bem, se tudo está dando certo. E aí, para
para fechar aqui, falando de métrica, né? Tem uma coisa que é muito perigosa, e a gente fala sempre que é sobre métricas de vaidade. Tem métricas, elas são meramente vaidade. Um exemplo, a gente, às vezes, consegue um NPS gigantesco no final do ano, gigantesco, e a renovação não acontece no mesmo nível. E a gente fala, olha, nosso NPS é maior que o da Disney. E é ótimo, porque a gente, né, o atendimento foi muito bom e etc. Só que, de alguma maneira, o fluxo, o processo, ele não gerou o próprio produto, ele não gerou a vontade do cliente renovar. Então, você tem uma métrica ali que é de vaidade, que no final das contas ela não garante a sustentabilidade do negócio. E tem várias empresas que usam métricas de vaidade, tem vários empreendedores que usam métricas de vaidade. Olha, eu tenho tantos clientes, mas aí o cliente não necessariamente está pagando pelo serviço ou usa. Né? Eu tenho tantas, sei lá, né? Eu tenho faturamento X, mas não necessariamente reflete o lucro e a sustentabilidade do negócio, porque, né, às vezes o custo está alto demais. Então, acho que a minha mensagem aqui na resposta é equilíbrio, acho que é importante a emoção, é importante a métrica, né, razão e emoção ali, e nas métricas, cuidado, porque algumas métricas podem ser meramente vaidade. É isso. Excelente, gente. Robson, muito, muito, muito obrigada. Eu queria convidar, pessoal, todos vocês a abrirem o microfone, né, e dar uma salva de palmas para o Robson, por esse trabalho maravilhoso, né, uma pessoa super merecedora, né, tem uma história super bonita, né, persistiu, foi atrás do seu sonho, está aqui hoje, né, viabilizando o sonho de muitas famílias, de muitas crianças, né, por todo esse Brasil e até fora do Brasil, né, e parabéns, Robson. É com muito orgulho que a gente tem você aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Tá aqui com a gente até agora, compartilhar a sua história, o seu sucesso. É uma inspiração para a gente muito grande, para todos nós. Né? Então, pessoal, uma salva de palmas para o Robson, para a Estante Básica. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, Robson. Parabéns. Incrível, maravilhoso. Fantástico. Grande beijo. Sigam a Estante Mágica nas redes sociais, tem muita coisa legal lá que a gente compartilha. Beijo grande. Com toda certeza. Sucesso crescente e eterno. Continue. Um beijo grande. Obrigada, Robson. Obrigado, Robson. Obrigada, Robson. Obrigada. Demais, né, gente? Demais. Que coisa incrível, pessoal. Você vê ali a questão, a gente vê claramente a questão, não é, do cuidado, que ele conseguiu mexer com a emoção das pessoas, né, e criar uma jornada, né, que não foi fácil, né, que viabilizasse também o negócio e que fosse simples, que fosse fácil para todos os atores. Olha, imagina esses anos todos de trabalho para ele chegar nesse ponto, né? Que bacana, gente, que trabalho incrível, maravilhoso, nossa. Muito bem, toda vez que eu vejo o Robson falar, eu fico emocionada, muito bacana.